Olá, pessoal, eu sou a Marina e esse é o Letras na Rede. Hoje vamos conversar com o Miguel Ioste, professor da pós-graduação em Letras da PUC-Rio. Hoje vamos falar sobre o álbum Construção, de 1971, de Chico Buarque, a nova leitura obrigatória da URGS. Professor Miguel, obrigada pela participação. Obrigado vocês pelo convite, Marina. É um prazer participar de um projeto como esse, um projeto muito importante e muito bacana, né, que o vestibular da URGS tem uma relação forte na área de letras com a canção popular brasileira, com a música brasileira. Isso é muito importante. Isso aí. Então, professor, eu queria começar essa entrevista perguntando quais são as principais características do álbum Construção de Chico Buarque, pensando numa questão de temáticas presentes, curiosidades, enfim, o que a gente pode falar sobre esse álbum? Que a primeira coisa muito importante de falar sobre esse álbum é que ele é um dos álbuns dentro da MPB, da música popular brasileira, considerado um dos mais importantes da história da música brasileira. Assim, o Chico Buarque, ele é um autor reconhecido como um dos grandes nomes da canção popular brasileira, e esse disco especial tem um lugar muito importante na carreira dele. Esse é um disco que ele vem cerca de 12 anos depois do início do movimento da Bossa Nova e muito poucos anos depois, 3 anos depois, de um outro grande movimento musical que teve no Brasil, que foi o movimento do tropicalismo. Então, como vocês estão percebendo, era um momento muito rico da música brasileira. A música brasileira estavam acontecendo movimentos importantes. E esses movimentos são movimentos que mudaram a música brasileira, mudaram o jeito de fazer letra e mudaram também algumas atitudes de comportamento, né? Eles não são movimentos porque eles falavam alguma coisa importante sobre política. Eles são movimentos porque eles incorporaram coisas novas na música brasileira. E esse disco do Chico Buarque, o Construção, ele tem muito desses dois movimentos. Ele tem uma coisa que o Chico já tinha desde o início da carreira, que era fazer uma música que se aproximava da bossa nova, também se aproximava um pouco do samba, né, com o jeito de tocar, o jeito de cantar. E esse disco, especialmente, pela primeira vez na obra do Chico Buarque, ele incorpora esses elementos novos que o tropicalismo, poucos anos depois, tinha incorporado. Ele não é um disco tropicalista, ele não é um disco que a gente vai dizer é influenciado pelo tropicalismo, mas ele é um disco que o Chico já utiliza recursos que ele não utilizava na música brasileira, na música que ele produzia antes. Que recursos são esses? Arranjos mais complexos do ponto de vista de elementos tanto de orquestra quanto elementos estranhos ao que são os instrumentos musicais tradicionais. Então ele trouxe um arranjador chamado Rogério Duprat, que tinha sido um dos nomes, inclusive, do movimento tropicalista, que muda muito a música do Chico, trazendo elementos mais complexos de orquestra, de orquestração, de arranjo e até de harmonia musical. E, por um outro lado, todos os analistas mostram que o Chico, nesse disco, ele enriquece mais a potência poética do disco. O Chico já era reconhecido como um letrista de mão cheia, que fazia músicas lindas, mas nesse disco vai ser apontado como um disco, até por isso muita gente chama da maturidade artística do Chico, porque esse disco vai ter uma complexidade na poética, né? A gente vai ver isso na música título Construção de forma muito rica, em que o Chico faz um exercício para que todos os versos sejam em 12 sílabas, né? Seguindo uma das métricas tradicionais do fazer poético. Outra coisa muito importante de característica, o Chico tem um sujeito cancional nesse disco que vai falar ao mesmo tempo do que é ser brasileiro e viver no Brasil dentro daquele contexto histórico que a gente vai comentar daqui a pouco, e dentro do estado de coisas presente no Brasil daquele momento. Então vão ter músicas que falam, né, sobre o Dia do Trabalhador, a relação do trabalhador, a relação do sujeito mais popular do Brasil, né, com algumas entrelinhas que comentaremos depois também. Mas ele fala muito sobre isso está em Deus lhe pague, isso está em Construção, isso está em algumas músicas do disco, e também do sujeito cancional, esse já era tradicional na obra do Chico, que conversa com o outro dentro de um contexto de uma relação romântico-amorosa, né? Então você vai ter Cotidiano, que é uma música muito importante, e algumas outras que esse sujeito cancional da relação afetiva, da relação afetuosa, da relação amorosa aparece também.
Elencando, é um disco com mais complexidade musical, por causa desses arranjos, né, da produção do disco, dos instrumentos utilizados, com maior complexidade na lírica dele, que ele abandona um pouco um lirismo mais romântico e mais simples dos discos anteriores para um lirismo mais complexo, tanto do ponto de vista da forma, quanto do ponto de vista do uso das palavras, dos temas, e vai ser um disco que vai falar tanto sobre o estado de coisas no Brasil e do que é o sentimento de ser brasileiro, quanto também desse lugar, desse sujeito cancional que ama, que fala sobre as relações, que fala sobre os afetos. Isso aí. E qual é a importância, se a gente for pensar na questão da história da canção popular brasileira, qual é a importância de construção para a canção popular e também qual é a importância para o Chico? Pensando na carreira do Chico, que começou nos anos 60, o que representa a construção? A construção está num momento histórico muito rico da música popular brasileira, é um período de grandes lançamentos, da revelação e da emergência de grandes artistas. O Chico já era uma figura muito importante por causa dos festivais de música que tinham acontecido poucos anos antes, mas esse disco, ele é o disco considerado o disco que apresenta o Chico Buarque por completo, em toda a sua capacidade, talento, potência, intelectualidade, justamente por ter trazido elementos complexos para a produção musical e elementos complexos também para o campo da letra de música, sem perder o mais importante, que é a canção ser boa, falar com as pessoas e estar tocando elas. Esse é um disco que vendeu muito, ele chegou em algum momento depois do lançamento a vender 10 mil discos por dia, isso fazia com que fosse um problema até para a fabricação dos LPs, então é um disco que tem essas complexidades, mas teve uma comunicação muito efetiva, né? E dentro da história da música brasileira, ele mostra como a música brasileira havia ganho no seu sentido de trabalhar de forma mais complexa a musicalidade e letra, né? Isso que serve para a obra dele, serve também para a música brasileira. A música brasileira nos anos 60, como eu já falei, atravessou um período de muita ebulição, de muita novidade estética, de muita criação, de muita criatividade. E esse disco, ele representa um pouco isso. Ele tem o que sempre foi a identidade da música brasileira, porque ele tem a coisa inspirada no samba, na rítmica do samba, na melodia do samba. Ele adota os procedimentos estéticos também da bossa nova, no jeito de tocar e cantar, e ele incorpora elementos que naquela época eram os elementos contemporâneos, que até então no Brasil quem tinha olhado mais para isso tinha sido o tropicalismo, mas naquele disco o Chico também traz isso. Então é um disco importantíssimo do ponto de vista histórico, tanto para a história da música brasileira quanto para a história do Chico Buarque. Isso aí. E como é que a gente pode situar histórico-politicamente o álbum Construção? Olha, ele está num dos piores momentos da ditadura, nos momentos mais agressivos, nos momentos mais violentos, nos mecanismos de opressão da ditadura, operando muito forte sobre artistas, censurando muita coisa. O Chico tinha acabado de voltar do período exilado fora do Brasil, né? O Chico foi uma espécie de autoexílio, porque ele percebeu que seria preso aqui no Brasil na época dos festivais, porque consideravam que a música dele tinha um cunho social, político, que era contra o regime da ditadura militar. Então o Chico tinha voltado para o Brasil naquele momento, é um momento muito tenso da relação dos artistas com a ditadura, para nem falar de toda a violência da ditadura em relação a outros grupos, né, que resistiam à ditadura militar do Brasil, mas era muito difícil com os artistas, e o disco tem muitas mensagens nesse sentido. A gente falou que ele fala sobre o estado de coisas no Brasil, do que é o ser brasileiro. A gente vai ver em Deus lhe pague que a temática é muito forte num sujeito trabalhador brasileiro, né? É isso que está representado ali, um sujeito simples, trabalhador, mas que, né, e que espera de Deus os principais benefícios da sua vida, né? Uma coisa muito presente ali na população brasileira, mas que nas entrelinhas ele está falando como também uma pessoa que está pedindo para a ditadura que dê espaço para ele, que deixe ele viver, né? Tanto que teve um dos versos cortados pela censura, né, que falava dessa necessidade, no momento de muito pavor, de viver melhor, de viver com mais oxigênio, de viver com mais liberdade. Mas ele trabalha de forma dupla essas temáticas, é um dos mecanismos que o Chico usa
para criticar a opressão da ditadura, mas através de coisas concretas da vida brasileira, como, por exemplo, uma história de um trabalhador que acontece também na música título, que é Construção, né? Agora, talvez a música que mais fale sobre esse lugar do exílio e do problema de estar fora do Brasil por causa de um regime político, aí seja o Samba de Orly. Ele comenta esse trânsito entre os brasileiros que iam exilados para a Europa e retornavam ao Brasil e que faziam esse percurso. Isso aí. Bom, e o vestibular da URGS, ele normalmente, nas suas questões, coloca canções específicas do álbum e analisa elas. Bom, se a gente tivesse que escolher uma canção ou uma das mais importantes do álbum para falar agora, qual que tu acha que seria mais pertinente da gente falar? Número 1, Construção. Aí empatado em número 2, Deus lhe pague e Cotidiano. E Samba de Orly correndo forte por fora. Eu ficaria entre essas 4. Existe material para pesquisar na web sobre as especificidades dessas canções. Tem o que eu já citei aqui de uma métrica poética muito tradicional, que é uma coisa rara na música brasileira, que o Chico usa em Construção. Isso é uma das coisas que mostra uma habilidade dele para ser letrista de música, que depois foi consagrado, né, como um dos maiores da música brasileira. Tem um trabalho ali muito rico, eu acredito muito que isso vai ser perguntado e questionado. Tem a questão da mensagem para a ditadura mais forte em Samba de Orly, tem a questão da relação afetiva romântica em Cotidiano, e tem Deus lhe pague, que fala muito sobre o que é ser esse brasileiro popular trabalhador, com algumas mensagens nas entrelinhas também para a ditadura. Acho que fora dessas, a gente não vai ter nenhuma novidade, eu imagino, pela centralidade que essas músicas têm, para as pessoas que debatem esse disco, a gente não vai ter alguma questão fora delas. E aí tem um material já para a gente achar na internet com artigos de professores, de pesquisadores que falam desse disco e que falam dessas músicas para quem quiser estar ainda mais trabalhado no conhecimento delas, assim. Sem esquecer, um disco que é considerado de uma maturidade do Chico, tem uma complexidade muito rica musical, uma complexidade poética muito rica, tem um sujeito cancional que ora fala do amor e da relação afetiva, ora fala do Brasil, seja do brasileiro e do jeito de ser do brasileiro ou do Brasil da ditadura. Foi feito num período muito difícil do Brasil, de muita violência, e é um disco que, de alguma forma, dialoga com esses movimentos muito importantes que já tinham tido na música brasileira, muito perto do lançamento de Construção, que é a Bossa Nova, que é o tropicalismo. Tá bom. Professor, então, agradeço novamente a participação do senhor. E caso alguém tenha alguma pergunta, é só colocar aqui nas perguntas do YouTube. Tá bom, gente? Muito obrigada e obrigada, Miguel. Obrigado a vocês, Marina. Um abraço. Um abraço. Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas trazemos novos conteúdos sobre as leituras obrigatórias do vestibular da URGS 2021. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!